Fala galera! Bom pessoal, nessa aula vamos aprender sobre o mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC. Bom, vamos recordar, né, o que são os múltiplos de um número natural. Por quê? Porque nós vamos pegar aqui, ó, o mínimo múltiplo significa o quê? O menor múltiplo comum de dois ou mais números. Isso que quer dizer o mínimo múltiplo comum. Olha só, para obtermos os múltiplos do número 3, multiplicamos cada elemento do conjunto dos números naturais pelo número 3. Por exemplo, ó, aqui nós temos os múltiplos de 3 em vermelho, mas olha só, eu vou pegar aqui, ó, o 3, multiplicar, ó, 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5. Então, os múltiplos sempre é de um número que natural, tá? Sempre multiplicamos o 3 por números naturais, tá bom? Aí eu quero saber os múltiplos do número 5, então eu vou pegar 5 vezes 0, 5 vezes 1 e assim por diante, tá bom? Então aqui são os múltiplos, olha só, 3 vezes 0 é 0, então 0 é um múltiplo de 3. 3 vezes 1 é 3, então 3 é múltiplo de 3. 3 vezes 2 é 6, então 6 é múltiplo de 3. 3 vezes 3 é 9, então 9 é um múltiplo de 3. 3 vezes 4 é 12, então 12 é um múltiplo de 3. E 3 vezes 5 é 15, então 15 também é múltiplo de 3. Quantos múltiplos eu consigo encontrar aqui? Infinitos, tá? Não tem fim os múltiplos de um número, tá bom? Então, apenas recordando, olha só. Os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 3 pontinhos, porque isso é infinito, tá? Percebe-se facilmente que esse conjunto tem infinitos elementos. Convém lembrar que, olha só, vamos recordar alguns detalhes aqui, ó. O 0, ele é múltiplo de qualquer número, tá bom? E todo número é múltiplo de 1 e de si mesmo, tá bom? Então, sempre o número, o 0, né, será múltiplo de todos os números. E outra coisa, todo número, ele é múltiplo de 1 e de si mesmo, ou seja, o 0, ele é múltiplo de 3 e o 3 também é múltiplo de 3. Vamos ver outro número, 6. O 0 é múltiplo de 6 e o 6 também é o múltiplo de 6, tá bom? Então, todo número, o 0 é múltiplo dele, né? Também, o 0 é múltiplo de todos os números. Agora, todo número, o 1 é múltiplo dele, né? Certo? E o próprio número também é múltiplo dele, tá bom? O único múltiplo de 0, certo? O único múltiplo de 0 é o próprio 0. Tá bom? Todo número, ó, vamos recordar aqui os três, ó. O 0 é múltiplo de qualquer número, todo número é múltiplo de 1 e de si mesmo, e o único múltiplo de 0 é o próprio 0. Tá bom? Então isso aqui é só pra gente recordar alguns detalhes com relação aos múltiplos. Vamos lá. Agora, vamos entender o que é o mínimo múltiplo comum, o MMC. O mínimo múltiplo comum é o menor dos múltiplos comuns. Quer dizer, eu vou pegar, por exemplo, dois números e encontrar um múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Ou então posso pegar, por exemplo, três números e encontrar um múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Por exemplo, ó, o 3 e o 2. O número 6, ele é múltiplo do 3 e também é múltiplo de 2. Então, o 6 ele é múltiplo comum ao 3 e o 2. Esse comum significa o quê? Que ele é múltiplo ao mesmo tempo, tá? Ele é comum tanto ao 6, é múltiplo tanto do 2 quanto do 3. Então, o 6 é um múltiplo comum, certo? Do 2 e do 3. Mas o que significa esse mínimo? Quer dizer que eu vou pegar o menor múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo. Vamos analisar aqui o número 2 e o número 3. O 6, ele é múltiplo de quem? Do 2. E o 6 também é múltiplo de 2. Vamos ver outro número aqui, ó. O 12 é múltiplo de 3 e o 12 também é múltiplo de 2. Então temos o 6, que ele é múltiplo tanto do 3 quanto do 2. E temos também o 12, que é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 2. Agora, o 6 e o 12 é múltiplo de 3 e de 2 em comum, ao mesmo tempo. 6 e 12. Desses dois múltiplos, qual é o menor deles? O 6, né? Então significa que o 6 é o menor múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Tá bom? Aqui eu falei pra você em palavras. Agora vamos mostrar aqui na prática, ó. Qual é o MMC entre 2 e 3? Aqui nós queremos descobrir, né? Vamos aqui escrever os múltiplos de 2, né? Então tá aqui, ó, múltiplo de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá vendo? Eu vou multiplicar 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, tá vendo? Aqui eu tô escrevendo os múltiplos de 2, então é infinito, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, 3 pontinhos. Agora vamos determinar os múltiplos de 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E o próximo, 12, 15, também infinito. Agora, múltiplos comum de 2 e de 3, quer dizer que está aparecendo no 2 e no 3 ao mesmo tempo. Aqui, ó,
o 6, tá vendo que tá aparecendo nos dois, tá? O 2 só tem o 4 não aparece, só aparece aqui. Aí vou pegar o quê? Os múltiplos que é comum, ou seja, que é dos dois ao mesmo tempo. Temos aqui, ó, primeiro começando o 6, tá? Que é o 6, e o 6 aqui apareceu. Então, ó, primeiro, aliás, o primeiro de todos, né, é o 0, porque o 0 vai aparecer em todos, tá? Então, o 0 é um múltiplo, tá? De comum aos dois. O 6 também é um múltiplo que é comum tanto do 2 e do 3, tá? Que é do 2 e 3 ao mesmo tempo. E tem um outro aqui, ó, o 12. O 12 também é um múltiplo, né, comum para o 3 e para o 2. Quer dizer, esse comum significa que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Existe mais múltiplos comum ao 2 e o 3? Existe um monte, tá bom? Um monte. Mas é o que eu quero mostrar para vocês que nós encontramos aqui, ó. Primeiro o 0, tá? Depois o 6, né? Que é o 6 aqui. E depois o 12, ó. Apareceu aqui e aqui, certo? Então nós temos aqui, ó, 3, aqui nesses daqui apareceu 3, mas se eu for continuar aumentando aqui os múltiplos, eu vou encontrar mais outros múltiplos que é comum aos dois, tá? Então tá aqui, ó, 0, 6 e 12. Agora, sempre nós vamos excluir o primeiro múltiplo, que é o 0, tá? 0 a gente não considera como múltiplo comum. É comum, mas assim, na prática, para a gente utilizar ele, não se trabalha com o 0, tá? Então nós vamos pegar o menor múltiplo comum aos dois, excluindo esse 0, ou seja, exceto, tirando o 0. Tirando o 0, qual será o menor aqui, ó? Excluindo o 0, o menor múltiplo comum do 2 e do 3 é quem? É o 6, porque, ó, 0, depois é o 6, depois o 12, né? Então, o múltiplo que ele é comum ao 2 e o 3, o menor de todos, fora o 0 não considero, tá? É quem? É o 6, tá? Então tá aqui, ó. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é igual a 6. Então a gente escreve assim, ó, MMC, coloca entre parênteses 2 e 3, quer dizer, mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é igual a 6, tá bom? Só que todas as vezes nós vamos fazer assim, escrever todos os múltiplos de um, todos os múltiplos de outro e, né, ver onde tá aparecendo os dois aqui primeiro, né, vai ser o MMC. É uma forma de você descobrir o mínimo múltiplo comum, mas nós não vamos trabalhar com isso aqui, por quê? Porque esse aqui pode se tornar o quê? Um pouco cansativo, certo? Por quê? Porque que eu estou trabalhando com o número 2 e 3, é fácil, mas imagina números grandes, aí vai dar trabalho para a gente encontrar o mínimo múltiplo comum dessa forma aqui, ó, escrevendo os múltiplos de um, depois os múltiplos de outros, tá? Olha só, vou ensinar para você processos práticos para a determinação do mínimo múltiplo comum, do MMC, tá? Então, vou mostrar para vocês dois processos, tá? O primeiro, que é a decomposição em fatores primos, tá? E segundo, a decomposição simultânea. O que é a decomposição em fatores primos? Eu vou decompor, né, os dois números que eu quero descobrir o MMC entre eles, o menor múltiplo comum entre os dois, ou mais, ou 3, né? Pode ser até mais de 2. Eu vou decompor separadamente. Então aqui, ó, exemplo, determinar o mínimo múltiplo comum do número 80 e 36. Aqui nós trabalhamos com quais números? 2 e 3, números pequenos, né? Agora vamos trabalhar com um número maior, tá? Então vou determinar o mínimo múltiplo comum dos números 80 e 36. Então vou decompor o 80, tá? Decomposição em fatores primos, tá? Vamos lá. 80 dá para dividir por 2, será assim porque ele é par, né? Sempre a gente decompõe aqui, ó, divide por números primos, lembrando disso, tá? Conteúdos nós já vimos anterior. Aí esse daqui. 80 dá para dividir por 2. Sim, porque ele é par. Então vira 40. 40 dá para dividir por 2? Sim, porque o 40 é par. Vira 20. O 20 dá para dividir por 2? Sim, porque ele é par. Então se transforma em 10, né? O 10 dá para dividir por 2? Sim, porque ele é par. Vira 5. E agora o 5 não dá para dividir por 2, porque o 5 não é par. O 5 não dá para dividir por 3. O 5 divide só por ele mesmo, porque ele é um número primo, né? Então o 5 dividido por 5 vai dar 1. Pronto, eu acabei de decompor o número 80, tá bom? Agora vamos decompor o número 36. 36 é par, divide por 2, dá 18. 18 é par, divide por 2, dá 9. Agora 9 não é par, é ímpar. 9 dividido por 3 vai dar 3, 3 dividido por 3 vai dar 1. Pronto, agora, utilizando a decomposição em fatores primos, decomposição de cada um de forma separada. O MMC é o produto, quer dizer, na matemática, produto significa multiplicação. Então, olha só, o MMC é a multiplicação dos fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Eu vou pegar isso daqui agora, ó, todos esses números aqui e transformá-los para expoente, para potência. Como assim, ó? 2 vezes 2 vezes 2, o 2 está multiplicando 4 vezes, né? Então vai ficar 2 elevado a 4 vezes o 5. Porque eu vou multiplicar isso aqui, ó, esses números aqui, se eu multiplicar todos eles, o resultado vai dar 80. Se eu multiplicar todos esses números aqui, ó, o resultado dele vai dar quanto? 36, tá bom? Mas eu vou escrever na forma de potência. Se o 2 está multiplicando 4 vezes, eu vou escrever o quê? Ó, 80 é igual a 2 elevado a 4 vezes 5, tá vendo, ó? 2 multiplicado 4 vezes é 2 elevado a 4 vezes o 5. Então tá aqui, ó, 2 elevado a 4 vezes o 5. Agora o 36, vou escrever aqui embaixo, ó, 36. O 36 é 2 multiplicado 2 vezes, quer dizer 2 elevado a 2, ou 2 elevado ao quadrado, vezes o 3 elevado a 2, que é 3 ao quadrado também. Então, 36, eu vou transformar ele para potência. Vai ficar o quê? 2 elevado ao quadrado vezes
3 elevado a 2, tá bom? Agora, eu vou resolver, colocar em prática isso aqui, ó. O MMC é o produto dos fatores comuns e não comuns e com os maiores expoentes. Olha só, eu vou olhar aqui o 80. O 80 é 2 elevado a 4 vezes 5. O 36 é 2 elevado ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Eu vou pegar aqui, ó, essa potência aqui de base 2. Ó, o número 2 aqui, 2 elevado a 4, e aqui embaixo eu tenho 2 elevado a 2, certo? Eu vou olhar o quê? A base da minha potência, tá bom? A não ser que não a minha potência não esteja nada aqui em cima. Quando não tem nada, o 5 é elevado a 1, tá? Então, olha só, 2 elevado a 4. E o de baixo aqui é 2 elevado a 2. Nesses dois são iguais, não são? Por quê? Porque é uma potência de mesma base. Eu vou pegar o desses dois aqui, o que tem a maior potência. 2 elevado a 4 e 2 elevado a 2. Qual que tem maior potência? O de cima, né? Então, vou pegar o 2 elevado a 4. E vou multiplicar agora por quem? Pelo pró. Vamos ver o 3. 3 elevado a 2. Tem alguma outra potência de base 3? Não tem. Então, vou pegar essa daqui. 3 elevado a 2. O 5. Tem alguma outra potência aí que a base é 5? Entre esses daqui que eu estou trabalhando? Não tem. Então, vou pegar só o 5 aqui. Então, vou resolver agora, ó. Sempre você pega se tiver igual, você pega o de maior expoente, tá? Então, no caso aqui, eu tenho 2 elevado a 4, 2 elevado a 2. Vou pegar o de maior expoente, 2 elevado a 4. Já o 3 não tem um outro aqui. Se eu tivesse aqui em cima, por exemplo, ó, 3 elevado a 5. Ou 3 elevado a 7, eu pegaria o de maior expoente, 3 elevado a 7. Mas como não tem outro de potência de base 3, eu vou pegar quem? Vou pegar 3 elevado a 2, tá? Aqui. Então vai ficar 2 elevado a 4, porque tem 2 aqui, eu vou pegar o maior expoente, que é 4. Depois 3 elevado a 2, não tem ninguém igual a ele, então eu vou pegar ele. E o 5 eu vou pegar ele. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a 4 é 16. 3 elevado ao quadrado é 9. E 5 tá aqui. Então vai ficar 16 vezes 9 vezes 5. Agora eu multiplico. 16 vezes 9 vezes 5 dá quanto? 720. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 80 e 36 é 720. Tá bom? Agora eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui e nós vamos trabalhar o segundo processo prático de determinação do MMC. Esse segundo processo é o mais utilizado de todos. E ele é mais simples de você entender ele. Tá bom? Talvez você ache esse aqui um pouco, né, complexo. Ah, é complicado eu fazer isso aqui, depois pegar uma... Não tem problema. Utiliza-se esse aqui. Esse aqui é o mais utilizado de todos, tá? É a decomposição simultânea. Então, ao invés de eu decompor o 80 e o 36 separadamente, eu vou colocar os dois junto aqui, vou colocar a vírgula separando os dois e decompor os dois de forma simultânea, tá bom? Então, é assim, ó. Eu vou começar primeiramente pelo 2. Aí, se os dois der para dividir por 2, você divide os dois. Se só um, você divide só um. Então, vamos lá. Vou dividir primeiramente o 80 e o 36 por 2. Vamos lá. O 80 é par? É. Dá para dividir por 2? Então, vira 40. O 36 é par? Dá para dividir por 2. Vira quanto? 18, tá vendo? Eu não vou colocar dois números 2, não. É só um aqui, tá bom? A decomposição é simultânea. Vamos lá, vamos continuar. O 40 é par? Então, o 40 dá para dividir por 2. Ele vira 20. O 18 dá para dividir por 2. Ele vira o quê? 9, tá bom? Agora, vamos analisar o 20 e o 9. Só o 20 dá pra dividir por 2, né? Então, vou continuar dividindo por 2. Só que somente o 20 eu vou dividir por 2. E o 9 aqui, eu vou descer ele porque ele não divide por 2. Então, vai ficar assim, ó. 20 dividido por 2 é 10, certo? E o 9 desceu. Vamos continuar. 10 é par, divide por 2, vira 5, não é? E o 9 vai descer. Pronto, agora eu tenho 5 e 9, não é? Agora não dá mais, nenhum dos dois dá pra dividir por 2. O que eu faço agora? Eu vou mudar pro próximo, que é 3. Vamos ver. O 5 e o 9, um dos dois dá pra dividir por 3? Dá o 9. Então, vou dividir por 3 agora, ó. O 9 dividido por 3, ele vira 3, e o 5 não dá, o 5 desce. Então tá aqui, 5 e 3. O 3 dividido por 3 vira 1, tá vendo? Virou 1, e o 5 vai descer, porque o 5 divide por 3, tá bom? Agora, por fim, vou dividir quem? O 5 por quem? Por 5. Então vai ficar 5 dividido por 5, vai virar 1 também. Então os dois viram 1, tá vendo? Eu fiz uma decomposição simultânea. Agora eu vou escrever, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Tá aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Vou multiplicar todo mundo, ó, ó. 2 vezes, os 2 multiplicado 4 vezes o 3, vezes o 3, vezes 5, deu quanto? Deu o mesmo 720 aqui da outra, né, do outro MMC aqui, que foi o quê? A decomposição em fatores primos, de forma separada. Então, a decomposição simultânea, galera, tá aqui, ó. Logo, o MMC de 80 e 36, né, é igual a 720. A decomposição simultânea, ela é mais fácil de você trabalhar com ela e você pode resolver de forma mais rápida. Vou fazer com vocês mais um exemplo aqui, ó, certo? Então, no caso aqui é o nosso exemplo 2. Deixa eu modificar aqui. Pronto, exemplo 2. Então, olha só, agora eu vou fazer o MMC de 3 números pela decomposição simultânea. Ó, determinar o MMC de 10, 15 e 8, tá bom? 10, 15 e 8. Então, vamos lá. Vou começar a colocar os 3 aqui, colocar uma vírgula separando, tá? E vou começar pelo 2, tá? Então, ó, o 10 dividido por 2 desce, ele vira 5. O 15 não divide por 2, ele desce. O 15, certo? Ele vai se manter, apenas vai descer. E o 8 por 2 vira 4. Então, ficou assim, 5, 15 e 4. Agora, o 5 não divide mais por 2, mas o 4 sim. Então, vou dividir por 2, o 4 vira 2. O 5 e o 15 desce porque os dois não dividem por 2. Vamos lá. Agora, o 2 dividido por 2 vira 1. E o 5 e o 15 eu vou descer porque os dois não dividem por 2. Agora, vamos lá. Aqui agora eu não vou mais dividir por 2, tá? Vamos dividir por quê? Por 3, ó. Por 3. Ó,
O 15 divide por 3, ele vira 5. O 5 não divide por 3, ele desce em 1, vai descer até o final agora esse 1, tá? Pronto, então agora ficou 5, 5 e 1. Agora eu divido os dois aqui, ó, por 5, tá, galera? Aqui, ó, tem um a mais aqui. Pronto. Divido agora os dois aqui por 5, né? Aqui. Né? Vai dar quanto? Vai dar 1, né? Vai dar 1. Ou seja, os dois agora vai virar 1, então vai ficar assim, né? Ó, 1, 1 e 1. Pronto, os três viram 1. Então, encerrei a minha decomposição simultânea, certo? Então, ficou, ó, 2, certo? 2, 2, 3 e 5. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 aqui, ó, galera, isso, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui se não tá faltando nada, se não fez, colocou ninguém errado aqui, vamos lá, ó, vou dividir o 10 por 2, 5, o 15 desce e o 8 vira 4, próximo, vou dividir agora por 2, o 4 vira 2 e o 5 e o 15 desce, ok, perfeito, agora o 2 dividido por 2 vai ficar 5, 15 e 1, agora eu vou dividir por 3, certo, o 5 desce porque não divide, o 15 vira 5, tá, e aqui vai ser 1, e agora por 5 os dois, perfeito, tá, então vamos lá, então aqui, ó, o 2, ó, 1, 2, 3 vezes 3 vezes, pronto, tá aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 5, olha só, 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, ó, 8 vezes 3 vai dar o quê, ó, 8 vezes 24, então aqui vai dar 24, 24 vezes 5 vai dar quanto? 120, certo? Então o MMC de 10, 15 e 8 é quanto? 120, tá aqui, ó, logo o MMC de 10, 15 e 18 é igual a 120, é o menor múltiplo comum desses três números, né, do 10, do 15 e do 8, é o primeiro número que vai repetir nos três, ou seja, que vai ser múltiplo dos três ao mesmo tempo, certinho, galera? Essa foi a nossa aula sobre mínimo múltiplo comum, né? Também conhecido como MMC, certinho? Então, fico por aqui e fui!